Redemoinho de novo. Eu simplesmente não consigo pentear essa bola. Mas você também não consegue. Porque isso vai além de qualquer habilidade, vai além de qualquer limite do mundo físico. Isso é uma impossibilidade matemática e que tem a ver com a formação de ciclones, motivo pelo qual bússolas ficam desorientadas, tubarões, os seus cabelos e a segunda equação mais bonita da matemática. Eu me chamo Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e é impossível pentear essa bola sem fazer redemoinhos. Isso é inclusive um teorema famoso na matemática, conhecido como o Teorema da Bola Peluda. É sério. Mas por que isso acontece? Será que é uma limitação do pente? Será que é o tamanho dos pelos? Ou será que tem a ver com tubarões e peixes? Imagina que numa certa região do mar você tenha populações de peixes e de tubarões, sendo que tubarões se alimentam de peixes. É uma relação de predador e presa. Quando o número de peixes é grande, os tubarões têm comida à vontade. E isso faz a população de tubarões crescer e a de peixes diminuir. Até chegar num ponto em que o excesso de tubarões torna mais difícil competir por comida, o que acaba levando a população de tubarões a diminuir, porque nem todos vão conseguir se alimentar. E com menos predadores, a população de peixes consegue voltar a crescer. E eles ficam nesse ciclo. A evolução das populações ao longo do tempo depende do ponto de partida, das condições iniciais. Saber a população de peixes e tubarões hoje permite prever como será a evolução delas no futuro. Será que tem um ponto que possa evoluir em direção à extinção dos peixes? Ou então dos tubarões? Será que existe uma forma de fazer essas populações viverem em equilíbrio? Essas coisas são modeladas pelas equações de Lotka-Volterra, que descrevem como pequenos incrementos nas populações acontecem. Então, a gente pode tentar responder nossas perguntas olhando mais de perto para a tendência de evolução das populações a partir de um ponto. Por exemplo, dada uma certa população de tubarões e peixes, no intervalo curto de tempo elas evoluem a uma certa velocidade para um outro ponto. E essa velocidade é um vetor representado por uma seta. Colocando em cada um dos pontos a sua respectiva seta de evolução, temos um campo vetorial. E ele ajuda a descrever a dinâmica das populações, além de se parecer bastante com pelos. Olhando esse monte de setinhas, uma pergunta natural é saber o que significa quando uma seta é zero, ou seja, ela é um ponto. O que significa um vetor ser zero? Bom, quer dizer que a velocidade de mudança das populações naquele ponto é zero, ou seja, não tem mudança. As populações de predadores e presas estão em equilíbrio nos pontos onde o campo vetorial se anula. Mas e se fossem pelos? Quando falamos num penteado, queremos considerar aqueles em que os pelos ficam tangentes à superfície em cada ponto. Não vale cabelo arrepiado. Com isso, temos um campo vetorial. E o que significa quando esse campo se anula num ponto? Bom, temos uma singularidade, um lugar em que o penteado não tem nenhuma direção tangente. Pode ser um redemoinho, pode ser um mafuá para cima. Em todo caso, é um problema. Afinal, um penteado perfeito numa esfera seria equivalente a produzir um campo de vetores que nunca se anula. Então, é crucial entendermos quando campos de vetores se anulam. Só assim, vamos entender o problema de pentear uma esfera, o Teorema da Bola Peluda. Bem, não precisa ser pelos. Outro exemplo de campo de vetores seria mergulhar uma bola numa calda de chocolate e ver como ela escorre sobre a esfera. A direção e a intensidade do escoamento em cada ponto produz um campo vetorial. Eu sei que eu falei em bola, mas morangos não são bolas. Mas tudo que vamos fazer nesse vídeo não muda entre objetos que se deformam uns nos outros. E podemos deformar um morango numa bola. Topologicamente, morangos são bolas. Ok, repara que exatamente no Polo Norte não existe uma direção de escoamento bem definida. Porque é como se o chocolate brotasse dali em todas as direções. No Polo Sul acontece o oposto. O chocolate some da superfície escorrendo dela a partir dali. Polo Sul e Polo Norte são dois pontos onde o campo de vetores se anula. Ou seja, os zeros não são todos iguais. No topo da esfera temos um exemplo de fonte, onde as setinhas ao redor estão todas saindo. No Polo Sul temos um exemplo de ralo, para onde as setinhas de todas as direções convergem.
No modelo de tubarões e peixes, as setas dão voltas ao redor do ponto de equilíbrio e temos um ponto de centro. E existem vários outros tipos de zeros, como por exemplo o ponto de sela, que seria esse ponto aqui da rosquinha caso uma calda de chocolate estivesse escorrendo sobre ela. Nessas direções, a calda caminha para o ponto, mas nessas aqui, a calda se afasta. Então, seria interessante ter uma forma fácil de diferenciar esses tipos de zeros. O ideal seria que fosse algo bem geral, que funcionasse com qualquer campo de vetores. E é aqui que entra um dos maiores gênios da matemática, Henri Poincaré. Ele encontrou uma forma de classificar os zeros de um campo de vetores de uma maneira bem simples. Pense num campo magnético. Ele é um campo vetorial. Uma bússola consegue detectar o polo norte da Terra por causa da influência do campo magnético no nosso planeta. Mas, ao aproximar a bússola de um ímã, ela passa a detectar a direção do campo magnético produzido pelo ímã, que nessa distância é muito mais intenso. A bússola aponta sempre na direção das linhas do campo. Se você deslocar a bússola no sentido anti-horário ao redor do centro do ímã, que é um zero do campo vetorial, verá que o ponteiro vai dar 2 voltas anti-horárias. Uma coisa parecida pode ser feita com qualquer outro campo vetorial. Tudo que você tem a fazer é imaginar um mostrador como um ponteiro apontando na direção do campo de vetores, como se fosse uma bússola. Então, nós deslocamos esse mostrador no sentido anti-horário e contamos quantas voltas o ponteiro dá. Ao girar, o mostrador detecta a mudança no campo de vetores. O resultado é o índice daquele ponto. No caso do campo magnético, o índice é mais 2. Num zero de centro do modelo de predador-presa, o mostrador começa horizontal apontando para a esquerda. Ao final da volta, o ponteiro terá completado também uma volta no sentido anti-horário. E assim, o índice é mais 1. A mesma coisa acontece num zero de fonte, como no polo norte da calda de chocolate. O ponteiro dá uma volta anti-horária completa e o índice também é mais 1. Mas e o ponto de sela, como aquele da calda de chocolate escorrendo na rosquinha? Aqui, o ponteiro dá uma volta completa no sentido horário. Então, dizemos que o índice é menos 1, já que a volta foi no sentido oposto ao deslocamento. Conhecer o índice é apenas uma parte da resposta. Um campo de vetores pode ter vários zeros e cada zero tem um índice. O que Poincaré fez foi pegar todos esses índices e somar. Por exemplo, nesse campo da esfera, nós temos uma fonte em cima e um ralo embaixo, e a soma dos índices dá 2. Nesse outro exemplo aqui, que seria uma tentativa frustrada de pentear a esfera, temos 2 pontos de centro e a soma dos índices também dá 2. Essas coincidências deixam a gente desconfiado. Será que a soma dá sempre 2? Na esfera, pelo menos, isso é verdade. A soma dos índices dá sempre 2. Mas e no toro, essa rosquinha aqui? No exemplo da calda escorrendo, temos uma fonte no topo e um ralo no fundo. Mas também temos esses 2 pontos aqui que são pontos de sela. Logo, a soma dos índices dá 0. Então, pelo menos no toro, a soma não dá 2. Mas, peraí, esse é um momento de glória para quem acompanha o canal e assistiu ao vídeo anterior sobre a segunda equação mais bonita da matemática. Isso vai ajudar bastante daqui para frente, então corre lá, dá uma olhada e depois volta aqui. Naquele vídeo, falamos da característica de Euler de uma superfície. Você divide a superfície entre vértices, arestas e faces e calcula quanto dá o número de vértices, menos as arestas, mais as faces. Não importa como você divida a superfície, o número não muda. No caso da esfera, a característica de Euler dá 2. No caso do toro, ela dá 0. E esses valores são iguais aos das somas dos índices de campos vetoriais nessas superfícies. Poincaré também percebeu isso. E ele conseguiu provar que tinha que ser assim. Esse é um resultado belíssimo, conhecido como Teorema de Poincaré-Hopf. Ele diz que a soma dos índices de um campo de vetores numa superfície fechada é igual à característica de Euler dessa superfície. Por isso, na esfera dá sempre 2 e no toro dá sempre 0. E é uma questão topológica, então qualquer coisa que possa ser deformada na esfera também vai dar 2. Agora, para dar 2, isso significa que tem que existir pelo menos um zero para qualquer campo de vetores sobre uma esfera. Sem zeros, daria 0. E como você deve se lembrar, um penteado na esfera é equivalente a um campo de vetores. Então, meus amigos, como o Teorema de Poincaré-Hopf
diz que a soma dos índices deve ser 2, pois essa é a característica de Euler da esfera. Isso quer dizer que esse campo de vetores precisa ter pelo menos um vetor nulo, uma singularidade. Ou seja, é matematicamente impossível fazer um penteado perfeito na esfera. Sempre vai existir pelo menos um ponto problemático. Eis o famigerado Teorema da Bola Peluda. Mas e no toro? A característica de Euler do toro é 0. Então, será que é possível pentear o toro? É possível. Esse é o exemplo de um campo de vetores sem zeros no toro, ou seja, representa um penteado perfeito. Você não pode pentear essa bola de pelos, mas consegue pentear um donut de pelúcia. E o toro é a única superfície fechada que pode ser penteada. Qualquer coisa penteável pode ser deformada num toro. Qualquer outra coisa que tenha mais buracos será uma característica de Euler negativa. Então, a soma dos índices de um campo de vetores terá que ser diferente de 0. Ou seja, precisam existir vetores nulos. Penteados precisam ter redemoinhos. Bem, o Teorema da Bola Peluda tem aplicações interessantes no mundo real. Por exemplo, na meteorologia. Esse é um mapa dos ventos sobre a Terra. O link está na descrição. Ele descreve um campo vetorial sobre a esfera. Os vetores nulos são pontos onde não existe vento. Isso pode ser um dia calmo ou o centro de um ciclone, por exemplo. O Teorema da Bola Peluda garante que existe pelo menos um zero nesse campo de vetores. Ou seja, nesse exato momento, existe ao menos um ponto na Terra onde não está ventando. Outra aplicação interessante é sobre o campo magnético da Terra. Podemos imaginar que ele projeta um campo vetorial sobre a superfície da Terra. E quando você olha uma bússola, ela identifica a direção desse campo de vetores em cada ponto. Só que bússolas enlouquecem nos polos magnéticos. Elas ficam girando sem conseguir identificar uma direção. Isso acontece justamente por causa do Teorema da Bola Peluda. O campo magnético projetado na esfera precisa ter ao menos um vetor nulo, ou seja, um ponto sem uma direção bem definida. E essa é a razão matemática pela qual bússolas precisam enlouquecer em pelo menos um ponto. A culpa é do Teorema da Bola Peluda. Bem, voltando aos penteados. Já sabemos que é impossível pentear uma esfera. Só que isso não é verdadeiro em relação ao nosso cabelo. Por exemplo, um penteado todo para trás é um campo de vetores tangentes no seu couro cabeludo que não se anula em nenhum ponto. Mas isso não é uma contradição com o Teorema de Poincaré-Hopf? Não, não é. Lembra que o teorema vale para superfícies fechadas, ou seja, sem borda. Uma esfera não tem borda, mas o seu couro cabeludo tem uma borda. Ele não é topologicamente uma esfera, mas sim um disco, pois o seu couro cabeludo pode ser deformado num disco. Mas nem tudo está perdido. Existe uma versão do Teorema de Poincaré-Hopf para superfícies abertas como um disco, e a consequência é a mesma. A soma dos índices é a característica de Euler da superfície, mas tem um detalhe. O campo vetorial precisa ser todo voltado para dentro ao longo da borda, ou então todo voltado para fora. Bom, se você já viu um cabelo cortado na máquina, consegue perceber que o cabelo geralmente cresce na direção voltada para fora na fronteira do couro cabeludo. Na frente ele cresce em direção à testa, dos lados ele cresce em direção às orelhas e atrás ele cresce em direção à nuca. Ou seja, o crescimento dos fios se comporta como um campo de vetores que atende às condições do Teorema de Poincaré-Hopf para superfícies abertas. Na borda, ele se dirige para fora. Então, a soma dos índices deve corresponder à característica de Euler do disco. E a característica de Euler é vértices menos arestas mais faces. Dividindo o disco desse jeito, temos 2 vértices, 2 arestas e uma face que dá 1. Então, a característica de Euler do disco é 1, e o Teorema de Poincaré-Hopf diz que a soma dos índices de um campo vetorial deve ser 1. E para isso acontecer, como no caso da bola peluda, precisa existir pelo menos um zero no disco, um ponto no qual os pelos não têm uma direção de crescimento definida, algo como um redemoinho. E essa é a razão matemática de você ter pelo menos um redemoinho na sua cabeça. Já pode contar com os amiguinhos. Sabe, eu trago para vocês esses vídeos para tentar mostrar um pouco da verdadeira beleza da matemática, que nada tem a ver com fazer continhas ou memorizar fórmulas, tem a ver com pensar.
Eu acho demais arrumar explicações matemáticas sobre bolas que não podem ser penteadas ou sobre a razão pela qual bússolas não podem funcionar em todos os pontos. É como se a gente estivesse enxergando através da Matrix. A beleza da matemática está aí, no pensamento. Isso vai demandar um esforço da sua parte. Nós percorremos os vídeos raciocinando juntos. Às vezes é bom pausar o vídeo, refletir, voltar um pouco. É a melhor forma de apreciar este canal. O vídeo de hoje é um bom complemento para o vídeo anterior sobre a segunda equação mais bonita da matemática, a característica de Euler. E se você ainda não viu, é só clicar aqui. Como sempre, foi um grande prazer e até breve.